Você já tentou parar de comer algum alimento que te faz mal e não conseguiu? A sensação de devorar um sanduíche é maravilhoso. Você já se perguntou se você tá no controle da sua alimentação? Ou se é a comida que tá controlando você? 4 ou 5 lanches, né, por dia? 4 ou 5 lanches por dia. Por dia. Daddy and I ate all your candy. E se eu te dissesse que o motivo de você não conseguir ter autocontrole é porque você é viciado nesse alimento? E essa dependência alimentar é considerada tão forte quanto o vício das drogas. A comida está ligada ao nosso cérebro de tal forma que você não pode deixar de comer o que o seu cérebro está exigindo. Isso muda o seu perfil hormonal para forçá-lo a comer. As pessoas não têm noção, mas a comida vicia. Vicia. Nós, de uma forma assassina, damos para os nossos filhos. O maior traficante de drogas é a Nestlé. Eles estão antecipando a tua morte em 30 anos. Eu sou até ameaçado de cadeia por falar isso. Se dependência química é uma doença mental, pela nossa Constituição, não pode ser dentista, não pode ser professor, não pode ser nada. Então a gente constata que nós vivemos um mundo de doido. Então o maior desafio dessa virada do século XX para o século XXI é a resposta a essas grandes epidemias que estão tomando conta do planeta. Eu tento transicionar para alimentação viva há anos, porque eu entendo que é a melhor alimentação para o ser humano. Uma forma de medicina estruturada sobre a natureza, sobre os alimentos da natureza e sobre as coisas da natureza, ela retorna o homem à sua fisiologia normal. Eu tentei várias vezes, de forma radical, não radical, mas não tive sucesso. Da última vez eu fiz até um retiro, eu ficaria 7 dias em jejum de água, fazendo apenas algumas limpezas antes de transicionar. Só que no 4º dia, eu desisti. Eu parecia uma doida olhando o iFood como uma masoquista, querendo comer aquilo que já não queria mais que fizesse parte da minha dieta. Então foi ali que eu tomei consciência do vício em comida. Eu já havia lido o livro Os 12 Passos para o Crudivorismo, da russa Victoria Boltenko, que junto com a sua família seguem essa alimentação. Ela conta que ensinava muitas pessoas sobre os benefícios de saúde que ela e a sua família tinham obtido, incríveis receitas gourmet da alimentação viva, e todos ficavam motivados no início, mas apenas 1% conseguia continuar. Daí ela foi investigar o motivo e descobriu que elas eram viciadas em alimentos cozidos. A partir daí, Victoria Boltenko se aprofundou no tema vício e, depois de muitos estudos, adaptou os 12 passos dos Alcoólicos Anônimos para ajudar na transição alimentar e passou a ter muito sucesso com seus alunos. No seu livro, ela diz que os alimentos cozidos, além de perderem as enzimas ou a vida, a informação do alimento devido ao cozimento ou congelamento, eles também são viciantes, causando dependência alimentar e alterando a nossa relação com a comida. Esses mesmos amidos que tem aqui, que ao germinar eles vão se transformar em açúcares, ao não germinar e tacar fogo nele, eles se transformam em substâncias tóxicas, viciosas. No seu livro Os 12 Passos para o Crudivorismo diz o seguinte: o primeiro passo é o mais difícil. O reconhecimento é o primeiro passo para a mudança. A Victoria Boltenko, ela destaca no livro que o primeiro passo dos 12 é o mais importante e decisivo para seguir em frente. Reconhecer que você é viciado, porque sem essa consciência não é possível dar um passo em direção à solução. Mudar um hábito, largar um vício, eu tenho que sair da negação. Eu tenho que perceber que aquele negócio é mais forte que eu. Pode parecer estranho falar em vício alimentar, porque o alimento é aquilo que nos traz nutrientes, certo? Errado. Aqui não estamos falando de alimentos vivos, nutritivos, que nos fazem bem, que nos trazem vida. Estamos falando de alimentos cozidos, congelados, processados, ultraprocessados e que são capazes de causar dependência. O que é vício ou dependência alimentar? Vício é um hábito ou comportamento que causa dependência física ou emocional e que pode ser prejudicial à vida do indivíduo. Um vício seria um comportamento que continua sendo executado mesmo na presença de uma punição. O que acontece é que você automatizou um comportamento imediato do aumento dopaminérgico e esse comportamento ele continua sendo executado mesmo sendo ruim para você. Isso é um vício. Aqui vão algumas perguntas para revelar os sinais de dependência alimentar. Você costuma comer mais do que pretendia? Continua comendo mesmo sem sentir fome? Come até se sentir mal? Sente culpa após comer, mas acaba repetindo o comportamento? Justifica o excesso alimentar com desculpas como cansaço ou estresse? Sente desejo frequentemente por certos alimentos e tem dificuldade de controlá-los? Come escondido por vergonha?
Estabelece dias do lixo para compensar excessos? Sente irritação ou tristeza ao evitar certos alimentos? Você já evitou sair por medo do seu comportamento alimentar? Se sente incapaz de controlar o consumo de alimentos, mesmo sabendo que te causam danos à saúde? Se você respondeu sim a 3 ou mais questões dessas, então você é um dependente. Se o cara ele é viciado em cigarro, ele é fumante. Se o cara é viciado em bebida alcoólica, ele é alcoólatra. Se o cara é viciado em comida, ele é ansioso. É um dependente químico como qualquer outra. A comida gera dependência química, né? A dopamina é um neurotransmissor que tem um papel fundamental no nosso sistema de recompensa do cérebro. Ela é responsável por controlar o prazer, a motivação e a sensação de bem-estar que nos faz sentir satisfação e nos motiva a continuar buscando essas recompensas. Nós temos uma região cerebral chamada núcleo accumbens. Ali existe um sistema chamado sistema de recompensa, que tem vias dopaminérgicas do neurotransmissor dopamina, que é responsável pela sensação de prazer. Os prazeres quimicamente determinados, que são aqueles viciantes, também ativam o sistema de recompensa e ativam de forma muito intensa, incomparável a qualquer outra fonte de prazer natural. O seu cérebro ele é projetado para isso, ele quer o máximo de recompensa possível, o mais rápido possível, com o mínimo de esforço possível. Quando consumimos alimentos ou realizamos atividades que liberam grandes quantidades de dopamina no cérebro, ele sente uma grande recompensa, mas logo acontece uma queda abrupta. Esse ciclo cria uma busca constante por mais daquela recompensa, levando a um ciclo vicioso e uma desregulação nos níveis de dopamina. Quando a gente se alimenta frequentemente desses alimentos processados, é liberado muita dopamina no cérebro, gerando um prazer intenso. E com o passar do tempo, o cérebro se acostuma e passa a reduzir a sensibilidade à dopamina, e isso é chamado de tolerância. Por isso, a pessoa precisa consumir cada vez mais, e esse é um dos fatores que leva à compulsão alimentar. No vício alimentar, sentimos uma necessidade de consumir certos alimentos sem autocontrole. Já na compulsão, além do desejo intenso, ocorre uma perda total do controle das quantidades de alimentos, levando a um consumo excessivo, mesmo sem fome e sem conseguir parar. Quando uma pessoa come muito mais do que precisa e fala, nossa, por que eu comi tanto? Sempre eu estou fazendo isso, eu tento segurar, mas continuo comendo muito e me sinto culpado, tenha certeza, tem compulsão alimentar. Quando tentamos mudar e falhamos, a maior dor vem da sensação de estar nos auto-sabotando. Você acredita que decepcionou a si mesmo e com o tempo você se vê escolhendo se decepcionar e acaba concluindo que não se ama, que não se valoriza, que não quer ter sucesso naquilo que é importante para você. Ellen White, em Mente e Personalidade, diz assim: qualquer hábito que não promova o perfeito funcionamento saudável do organismo humano degrada as mais elevadas e nobres faculdades físicas, mentais e espirituais. Isso significa que ao comer de forma inadequada, isso vai impactar diretamente na nossa capacidade de tomar decisões. Hipócrates disse: "Que seu alimento seja o seu remédio, e seu remédio seja o seu alimento." Mas os hábitos alimentares de hoje, que deveriam ser a nossa maior fonte de cuidado e atenção para a nossa saúde, tem se tornado uma das principais causas de epidemias e doenças graves. Mais de 70 milhões de pessoas no mundo sofrem de algum distúrbio alimentar. Um estudo da Universidade de Michigan mostra que alimentos como batata frita, chocolate e pizza podem ser tão viciantes quanto o cigarro e o álcool. Alimentos ultraprocessados podem causar vícios semelhantes aos provocados por substâncias como nicotina e álcool. Você sabia que grandes indústrias como Coca-Cola, Bauducco, Nestlé, PepsiCo e outras não são obrigados a revelar nem para as agências reguladoras todos os ingredientes dos seus produtos? Eles incluem ali os chamados realçadores de sabor, que são aditivos alimentares que têm efeitos viciantes, manipulando o paladar e incentivando o consumo excessivo desses alimentos. As pessoas hoje estão apegadas a um padrão alimentar extremamente nocivo. Essa alimentação é pasteurizada e retirada ao papel de informação nutricional que ela teria. Ela é uma alimentação que contém agrotóxicos, originada de alimentos geneticamente modificados, é uma alimentação irradiada, congelada e colocada em micro-ondas para ser comida de forma rápida. Então o maior desafio dessa virada do século XX para o século XXI é a resposta a essas grandes epidemias que estão tomando conta
do planeta. Estão relacionadas a mais de 10 tipos de doenças, como anemia nutricional, desnutrição, doenças degenerativas, gastrite, obesidade, diabetes, asma, apneia, trombose, colesterol alto, esteatose hepática, infertilidade, gravidez de risco, câncer e depressão. Você vai ficar totalmente impotente, você vai ficar hipertensa, problemas do coração, artrite feroz, comidas industrializadas deixam você muito triste, muito triste. A dependência alimentar é mais do que um vício químico e comportamental. Ela é uma prisão que afeta profundamente a vida das pessoas. É um problema real que, tipo, parece que é alguma coisa mais forte que eu. Mano, você quer comer o que você vê pela frente, você quer comer, quer se preencher de comida até você não aguentar mais. Quantas vezes eu esperava todo mundo sair e eu ia correndo para a cozinha e fazia assim aquelas travessas enormes do que tivesse e ia comer sozinha, escondida. A minha última recaída foi assim. Eu fui na padaria, comprei 10 pães franceses para janta da minha família. Cheguei em casa e falei, eu vou comer um pedacinho. E eu não consegui parar. Eu comi os 10 pães com 200 gramas de manteiga, né? Ele falou assim, coloca 2 quartos. Num quarto você vai colocar a mulher mais gostosa da vida, que eu vi na vida. E no outro quarto você coloca uma pizza. Eu vou na pizza. Ele falou. E ele não falou na zoeira. E ela é muito mais difícil de lidar do que outros vícios, como o vício em álcool ou drogas. Porque enquanto o alcoólatra ou viciado em drogas podem evitar essas substâncias, a pessoa viciada em alimentos precisa lidar com a comida todos os dias. E a sociedade muitas vezes não vê o problema, o que torna ainda mais desafiador o processo de recuperação. A compulsão alimentar é mais difícil. Quando parei de fumar crack, todo mundo ficou feliz por eu ter parado. Mas tente dizer, não obrigado, eu não como açúcar, no dia de ação de graças, quando alguém está tentando te servir torta de abóbora. Quando nós introduzimos aqueles dias do lixo na nossa dieta, o dia em que você se permite consumir alimentos que normalmente evitaria, você está criando um chamado reforço intermitente. Cada vez que você cede à tentação, você está criando um ciclo de incerteza, onde o seu cérebro nunca sabe se você vai ceder ou não, e ele se torna resistente à extinção. Por isso, quanto mais rigoroso e disciplinado você for, mais fácil vai ser de reprogramar o seu comportamento. No programa dos Alcoólicos Anônimos, a abstinência total é considerada essencial para a recuperação. No primeiro passo dos 12, diz assim: admitimos que éramos impotentes perante o álcool, que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Então, esse reconhecimento da impotência perante o vício levam eles a adotar a abstinência completa, evitando qualquer consumo que possa desencadear a compulsão novamente. Uma das principais formas de buscar apoio para vencer a compulsão alimentar é recorrer a grupos como os Comedores Compulsivos Anônimos, que foram fundados em 1960. Eles são uma organização internacional e no Brasil também atuam com apoio a pessoas que enfrentam a compulsão alimentar. Aqui em Itajaí a gente se reúne uma vez por semana para falar do nosso problema com a comida, né? Elas não é só para o comedor compulsivo, né? Porque existem outros transtornos como a bulimia e a anorexia, né? Eles também se inspiraram no modelo dos 12 passos dos Alcoólicos Anônimos e oferecem um ambiente de apoio mútuo, onde as pessoas podem compartilhar suas experiências e ajudar a superar os vícios alimentares. Em diversos estudos que eu me aprofundei para encontrar uma solução, encontrei especialistas que apontam o jejum como a única prática eficaz que pode quebrar vícios relacionados à alimentação e outros tipos de dependência, porque ele é capaz de regular os níveis de dopamina no cérebro. A melhor forma para a gente sair e se libertar das algemas alimentares é um jejum. Ao abster-se desses alimentos por um período determinado, o sistema de recompensa do cérebro tem a oportunidade de se reequilibrar, eliminando a busca por prazeres imediatos e intensos. A única maneira dela conseguir resolver isso é de um jeito dolorido mesmo, que é fazendo o tal jejum de dopamina, que não é ficar sem o estímulo que está promovendo a liberação de dopamina. O Dr. Jensen Fung, no livro O Código da Obesidade, a autora Victoria Boltenko em Os 12 Passos para o Crodivorismo e Andrew Huberman, que é um neurocientista e professor de Stanford, conhecido por suas pesquisas sobre o cérebro, eles sugerem um número. Em um período de 90 dias de abstinência é necessário para vencer a dependência alimentar. Esse período é considerado suficiente para que a pessoa passe pelas fases de abstinência, ansiedade e
desafios associados à dependência. Então, com esses passos, é possível superar qualquer vício. O primeiro é aceitar nossa fragilidade e reconhecer que estamos enfrentando um vício. O segundo é se abster completamente do que te faz mal. Obrigada por assistir até aqui. Até a próxima reflexão.